Se você está pronta para receber sabedoria e reflexão, não esqueça de deixar seu like, comentar abaixo suas opiniões e se inscrever para mais ensinamentos. Agora, prepare-se para uma jornada de introspecção. Imagine por um instante que o momento mais sagrado da sua semana não termina quando o sacerdote diz "Ide em paz". Imagine que, ao retornar ao seu lugar após a Eucaristia, uma porta grandiosa se abre, não diante de seus olhos, mas dentro de sua própria alma. Você sente a presença real, a majestade divina habitando em seu peito, mas um turbilhão de pensamentos mundanos ameaça dissipar essa conexão. O que fazer? O que dizer para prolongar essa união, para transformá-la em uma força duradoura em sua vida? E se a resposta estivesse guardada nos escritos de uma das maiores mestras da vida espiritual, Santa Teresa de Ávila? Ela, que experimentou em profundidade os milagres da oração, compreendeu que este é um tempo de ouro para a alma, um instante em que o céu toca a terra dentro de nós e a eternidade se faz presente. Ela, que experimentou em profundidade os milagres da oração, revela a você um caminho. Santa Teresa não se apresenta como uma figura distante, mas como uma mentora que pega em sua mão e sussurra: não perca tão boa ocasião de negociar com Deus. A hora depois de ter comungado é um tempo precioso para nos dirigirmos a Ele. Ela te convida a um diálogo íntimo, a uma conversa de coração para coração, no silêncio do seu ser. Você não está sozinho neste momento sagrado. Uma legião de anjos, seus guardiões celestiais, se faz presente para oferecer proteção e testemunhar a bênção sublime que se derrama sobre você. Este instante não é apenas um ritual, mas uma audiência particular com o Rei do Universo, que escolheu o seu coração como trono. Acolher essa verdade é o primeiro passo para uma transformação profunda e duradoura. A jornada que Santa Teresa propõe começa com um ato de profunda humildade e coragem. Ela o ensina a olhar para dentro de si, não com o chicote da condenação, mas com a luz da verdade. Reconheça seus pecados, suas fraquezas, suas misérias, não para se sentir indigno e paralisado pela culpa, mas para apresentar a Deus a sua humanidade frágil, pois é precisamente nela em que a misericórdia divina se manifesta de forma mais sublime e poderosa. A prática é simples, mas de uma força transformadora. Feche os olhos e, com a mente e o coração, acolha aquele que acaba de receber. Diga a ele, em um sussurro interior: Senhor, estás em minha casa, bem-vindo sejas. Vês a pobreza da minha morada, mas também o imenso desejo que tenho de vos amar. Esta é a chave de tudo, o desejo sincero. Use as imagens vívidas que a mestra do Carmelo nos deixou como um mapa para o interior. Veja sua alma como um castelo grandioso e Cristo, o Rei da Glória, adentrando o aposento principal, o centro do seu ser. Sua oração após a comunhão é o ato sublime de preparar este castelo, de limpá-lo de distrações e enfeitá-lo com atos de amor para o hóspede divino. Não se preocupe em recitar palavras eloquentes ou fórmulas complexas. Converse com ele como um amigo conversa com outro, com simplicidade e confiança. Apresente suas necessidades, não apenas as materiais, aquelas relacionadas a dinheiro e às preocupações do trabalho, mas principalmente as mais profundas: a busca por paz interior, por sabedoria nas decisões, por força para superar as provações diárias. Peça por uma verdadeira e duradoura prosperidade, aquela que enriquece a alma e garante um tesouro no céu. A primeira sabedoria que Santa Teresa revela para este momento sagrado é a arte da negociação divina. Ela nos ensina que, tendo o próprio Deus dentro de nós, temos a oportunidade única de realizar uma troca sublime. Não se trata de uma negociação mundana, onde se busca vantagem própria, mas de um intercâmbio de amor. Oferecemos a Ele nossa pequenez, nossas distrações, nossas ansiedades e até mesmo nossos pecados, depositando tudo aos seus pés. Em troca, pedimos a Ele suas virtudes, sua paciência para com nossas falhas, sua humildade para servir aos outros, sua coragem para enfrentar os desafios. É o momento de dizer: Senhor, eu te dou minha impaciência, dá-me a tua serenidade.
Eu te entrego o meu orgulho, concede-me a tua humildade. Esta é a mais vantajosa das negociações, onde a alma sempre sai imensamente mais rica. Este diálogo transformador continua com um pedido de clareza. Santa Teresa ensina que com o sol da Eucaristia iluminando a alma, podemos pedir ao Senhor que nos mostre o que Ele deseja de nós. É o tempo ideal para apresentar nossos planos, nossos sonhos e nossas preocupações, mas com o coração aberto para que sua vontade prevaleça. A oração se torna: meu Deus, aqui estão meus projetos para a semana, minhas preocupações com a família, minhas questões sobre dinheiro e trabalho. Ilumina minha mente para que eu possa ver tudo com teus olhos. Mostra-me o caminho a seguir, a palavra a dizer, a decisão a tomar. Este ato de entrega não nos torna passivos, mas sim poderosamente alinhados com o fluxo da graça divina, garantindo uma proteção que nenhuma força terrena pode abalar e conduzindo-nos a uma genuína prosperidade. A mestra carmelita insiste que não devemos ter pressa em deixar esta conversa. O mundo exterior pode esperar. As preocupações que nos aguardam lá fora se tornarão mais leves se forem banhadas por esta luz interior. Ela nos convida a permanecer na companhia do amado, mesmo que em silêncio, simplesmente gozando de sua presença. Este ato de perder tempo com Deus é, na verdade, o maior investimento que podemos fazer em nossa vida espiritual. É nesse silêncio amoroso que as maiores bênçãos são derramadas, muitas vezes de forma sutil e imperceptível no momento, mas que florescerão em paz e força ao longo dos dias. A presença dos anjos ao nosso redor intensifica este momento, criando um santuário sagrado dentro de nós, um refúgio seguro contra as tempestades do mundo. Finalmente, esta primeira sabedoria se completa com a prática da memória. Antes de se levantar e voltar à agitação da vida, Santa Teresa aconselha a fazer um propósito firme, nascido dessa conversa íntima. Peça a graça de levar consigo a consciência da presença divina. Diga ao Senhor: fica comigo, Senhor, ao longo deste dia, desta semana, que eu me lembre que habitas em mim quando a impaciência surgir, quando a tristeza tentar me dominar, quando eu for tentado pelo egoísmo. Este propósito se torna uma âncora, um ponto de referência espiritual que nos impede de nos perdermos no mar das ocupações cotidianas. A Eucaristia, assim, não termina. Ela se expande, transformando cada momento de nossa vida em uma contínua comunhão de amor e serviço. Santa Teresa chegou a essa profunda compreensão não por meio de estudos teóricos, mas através de sua própria jornada, marcada por lutas e iluminações. Ela mesma confessa que, por muitos anos, sentia uma imensa dificuldade em se concentrar após a comunhão. Sua mente, como a nossa, era um turbilhão de pensamentos, planos e distrações. Ela se sentia indigna, pequena, e quase fugia dessa intimidade por não saber como se comportar diante de tão grande majestade. Foi em meio a essa aridez e a essa batalha interior que uma luz se acendeu em sua alma. Ela percebeu que o Senhor não esperava dela perfeição, mas apenas um coração que deseja amar, uma vontade que, mesmo fraca, insiste em buscá-lo. Foi uma verdadeira revelação, um daqueles milagres silenciosos que transformam uma vida. Ela compreendeu que a chave não era lutar ferozmente contra as distrações, o que apenas gerava mais ansiedade, mas sim voltar o olhar do coração, com suavidade e ternura, para o hóspede divino que estava dentro dela. Santa Teresa revela que a simplicidade é o caminho. Ela parou de se preocupar em fazer uma oração perfeita e começou simplesmente a estar com Ele. Essa mudança de postura abriu as comportas da graça. Foi então que ela descobriu a preciosidade desse tempo, a oportunidade de ouro para fortalecer a alma, pedir as luzes necessárias e receber a bênção de uma intimidade que antes lhe parecia inalcançável. Uma segunda sabedoria, tão vital quanto a primeira que Santa Teresa nos oferece, é a da contemplação amorosa. Após ter apresentado suas necessidades e feito suas trocas divinas, ela nos convida a simplesmente olhar para aquele que nos olha. É um exercício de puro amor,
desprovido de palavras ou pedidos. A alma se aquieta e fixa seu olhar interior em Jesus, presente na hóstia consagrada que agora habita em seu peito. Imagine o olhar de Cristo sobre você, um olhar de infinita misericórdia, de profundo conhecimento, de amor incondicional. Ele não está ali para julgar seus pecados, mas para curá-los. Ele não vê apenas suas falhas, mas todo o potencial de santidade que Ele mesmo plantou em você. Permanecer sob este olhar é ser transformado. Nesta contemplação, não há esforço mental. Se os pensamentos vierem, não os combata. Apenas volte com doçura a focar sua atenção em Jesus. Santa Teresa utiliza a metáfora de estar ao lado de uma fonte de água viva. Não é preciso fazer nada além de estar ali para ser saciado. A simples proximidade com a fonte da graça já irriga e vivifica a alma. Este olhar silencioso é uma forma de oração extremamente poderosa, pois expressa a mais pura adoração. É reconhecer que a presença dele é tudo o que importa. É neste silêncio que o coração aprende a linguagem do céu e começa a experimentar uma paz que o mundo não pode dar, uma verdadeira e sólida prosperidade espiritual que transcende qualquer bem material. Este exercício de olhar amoroso fortalece a nossa fé de maneira extraordinária. Ao invés de apenas saber que Deus está conosco, começamos a sentir sua presença de uma forma real e palpável. A Eucaristia deixa de ser um conceito teológico abstrato e se torna a experiência mais concreta e íntima do amor divino. Santa Teresa nos assegura que a prática constante deste recolhimento muda nossa percepção da realidade. Começamos a ver a mão de Deus em todos os acontecimentos da vida, a reconhecer suas bênçãos nos pequenos detalhes do cotidiano. A presença dos anjos se torna quase perceptível, como uma guarda de honra que nos inspira respeito e reverência por nós mesmos, que nos tornamos sacrários vivos do Altíssimo. Este olhar, portanto, não é passivo, é ativo e curador. Ao fixar o olhar em Cristo, permitimos que sua luz penetre nas áreas mais escuras de nossa alma. É como expor uma ferida aos raios do sol para que ela possa cicatrizar. Nossos medos, nossas inseguranças, as marcas de antigas dores, tudo é tocado e transformado por este amor. Não precisamos nomear cada uma dessas feridas. Ele já as conhece. Apenas precisamos ter a coragem de permanecer em sua presença, vulneráveis e abertos. Esta é a mais eficaz das terapias, a mais segura proteção contra o desespero e a tristeza, pois nos ensina a encontrar nossa verdadeira identidade e valor no olhar amoroso de nosso Criador. Para tornar esta sabedoria acessível, Santa Teresa descomplica sua aplicação com exemplos práticos. Ela nos diz para imaginar que, ao voltar para o banco, estamos segurando a mão de Jesus. Como trataríamos um amigo querido que vem nos visitar? Certamente não o ignoraríamos para pensar em contas a pagar ou na lista de compras. Dedicaríamos a ele nossa atenção total. Assim, deve ser com Cristo na Eucaristia. A conversa pode começar de forma muito simples. Senhor, que bom que estás aqui. Eu te amo. Ajuda-me a te amar mais. Esta simplicidade desarma a complexidade da mente e abre o caminho para o coração. Não é sobre o que dizemos, mas sobre a atitude de acolhimento e amor que oferecemos. Outro exemplo prático que a Santa nos dá é o de usar a própria humanidade de Cristo como ponte. Se a mente está agitada e o coração seco, podemos nos imaginar ao lado de Jesus em alguma cena do Evangelho. Podemos nos ver aos pés da cruz com Maria, sentados com ele à beira do poço de Jacó, ou maravilhados com a multiplicação dos pães. Trazer essas imagens à mente durante a oração após a comunhão nos ajuda a concretizar sua presença. Ele, que agora está sacramentalmente em nós, é o mesmo Jesus que caminhou pela Galileia, que curou os enfermos e perdoou os pecados. Esta meditação sobre sua vida terrena torna a nossa comunhão com ele mais viva, mais pessoal e mais transformadora. Santa Teresa também nos ensina a lidar com as inevitáveis distrações. Ela não propõe uma batalha violenta contra os pensamentos que surgem, pois isso só os fortaleceria. Em vez disso,
Ela sugere um método suave. Imagine que sua mente é como um céu azul e os pensamentos são nuvens passageiras. Não se apegue a elas, não as analise, apenas observe-as passar e volte seu foco, com delicadeza, para o sol, que é Cristo presente em sua alma. Cada vez que você faz isso, é um ato de amor, um pequeno milagre de fidelidade. Com o tempo, as nuvens se tornarão menos frequentes e o céu interior permanecerá mais claro e sereno, permitindo que a luz da graça divina brilhe sem impedimentos. Por fim, a aplicação mais profunda desta sabedoria se dá na forma como ela transborda para a nossa vida. A paz e a clareza obtidas nesses minutos de oração, após a Eucaristia, devem nos guiar nas horas seguintes. Ao tomar uma decisão sobre dinheiro, ao responder a um colega de trabalho, ao lidar com um conflito familiar, podemos nos perguntar: como aquele que habita em mim agiria nesta situação? Essa pergunta se torna uma bússola moral e espiritual, garantindo que as bênçãos recebidas na missa não fiquem confinadas à igreja, mas se espalhem por todos os aspectos de nossa existência, gerando uma prosperidade de virtudes e ações santas que glorificam a Deus. Este processo de união com Deus após a Eucaristia é o coração da jornada de crescimento espiritual que Santa Teresa propõe. Ela descreve a alma como um jardim que precisa ser cultivado. A comunhão é como a chuva e o sol, o alimento essencial que Deus nos dá. No entanto, a chuva e o sol por si sós não garantem um belo jardim se o jardineiro for negligente. A oração de recolhimento após a comunhão é o trabalho do jardineiro. Arrancar as ervas daninhas das distrações e dos pecados, adubar a terra com atos de humildade e amor e proteger as flores frágeis das virtudes. É um trabalho constante, que exige paciência e perseverança. Com o tempo e a prática fiel deste recolhimento, a transformação se torna evidente. O que antes era um esforço consciente para se lembrar de Deus, se torna uma consciência quase constante de sua presença. A alma se acostuma com essa doce companhia e passa a sentir falta dela quando se distrai. Esta é a passagem da meditação para a contemplação infusa, um dom que Deus concede às almas que se esforçam por agradá-lo. A vida interior se torna mais rica e profunda, e a paz que dela emana começa a transbordar para o exterior, trazendo serenidade para nós e para aqueles ao nosso redor. É um dos maiores milagres da graça, a santificação da vida cotidiana a partir do centro eucarístico. Santa Teresa, com sua profunda honestidade, aborda diretamente as dificuldades que todos enfrentamos nesta jornada. A principal delas é a aridez espiritual. Aqueles momentos em que a oração parece vazia, o coração se sente como uma pedra e Deus parece distante e silencioso. Nestes momentos, a tentação de abandonar a prática é imensa. Sentimos que estamos perdendo nosso tempo, que não há fruto. É aqui que a santa nos encoraja com sua famosa máxima: a paciência tudo alcança. Ela nos lembra que nosso amor por Deus se prova não nos momentos de consolo, mas precisamente na fidelidade durante a secura. Permanecer em oração, mesmo sem sentir nada, é um ato de puro amor e fé. Para superar esses desertos, a mestra espiritual revela que devemos nos apoiar na fé e não nos sentimentos. Os sentimentos são inconstantes, mas Deus é imutável. Ele está sempre presente na alma após a Eucaristia, quer o sintamos ou não. A dificuldade não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas muitas vezes uma permissão divina para que possamos crescer em humildade e purificar nossas intenções. É um convite para amá-lo por quem Ele é, e não apenas pelas consolações que Ele nos dá. Esta perseverança na escuridão fortalece a alma de uma maneira que a consolação constante jamais poderia, garantindo uma proteção espiritual sólida contra o desânimo e a inconstância. Um elemento transformador que Santa Teresa insiste em cultivar é o espírito de gratidão. Ela ensina que, após a comunhão, antes mesmo de apresentar nossos pedidos, nosso primeiro movimento interior deveria ser o de agradecer. Agradecer pelo dom inestimável da Eucaristia, pela presença real de Cristo em nossa pobre morada.
A gratidão abre as portas do coração e nos coloca na atitude correta diante de Deus, a de filhos que recebem tudo de um Pai amoroso. Esta atitude de agradecimento transforma a nossa oração, mudando o foco de nossa miséria para a sua misericórdia, de nossas necessidades para a sua generosidade infinita. Uma alma grata é uma alma que atrai para si ainda mais bênçãos. A humildade caminha de mãos dadas com a gratidão. Humildade é reconhecer, como Santa Teresa fazia, que não merecemos um dom tão grande. É maravilhar-se com o fato de que o Rei do Universo se rebaixa para entrar em nosso coração, tão cheio de pecados e imperfeições. Esta consciência nos impede de cair na armadilha da presunção espiritual ou de tratar a comunhão como um ato rotineiro. Cada Eucaristia se torna um milagre assombroso, um evento único. A humildade nos ensina a não exigir nada de Deus, mas a receber tudo como um presente. Esta postura de pequenez e gratidão é o que mais agrada ao coração de Cristo e o que mais nos prepara para receber a verdadeira prosperidade da graça divina. A prática fiel do recolhimento após a Eucaristia aguça nossos sentidos espirituais, ensinando-nos a reconhecer os sinais divinos em nosso dia a dia. Santa Teresa revela que Deus não se comunica conosco através de trovões e relâmpagos, mas por meio de inspirações suaves, moções interiores e uma clareza que surge em meio à oração. Ao silenciar o ruído exterior e interior para estar com Jesus, afinamos nossa alma para perceber esses sussurros. Uma ideia que surge do nada para resolver um problema. Uma paz inexplicável diante de uma situação difícil. Um impulso de generosidade para com alguém. Tudo isso pode ser a voz de Deus nos guiando e oferecendo sua proteção. Responder a esses sinais é o passo seguinte. O reconhecimento sem ação é estéril. Quando recebemos uma inspiração divina, por menor que seja, devemos agir com prontidão e confiança. Essa correspondência à graça fortalece nossa conexão com Deus e nos torna dóceis ao seu Espírito. Muitas vezes, os sinais divinos nos guiarão por caminhos que não planejamos, talvez nos pedindo um pequeno sacrifício ou uma mudança de atitude. Confiar que esses toques são para o nosso bem maior é essencial. Assim, a vida se torna um diálogo contínuo com Deus, onde a oração após a Eucaristia é o ponto de recarga e sintonização, e as ações do dia a dia são a resposta amorosa aos seus convites. Chegamos assim ao final desta jornada de sabedoria, mas ao início de uma nova prática de vida. Santa Teresa de Ávila nos mostrou que a comunhão não é o fim da missa, mas o começo de uma união íntima que deve se estender por toda a nossa semana. Ela nos deu as chaves para destravar o poder contido nesse momento sagrado. A negociação divina, a contemplação amorosa, a perseverança na aridez e a gratidão humilde. O convite é para transformar cada Eucaristia em um encontro pessoal e transformador. Uma audiência com o Rei que nos ama apaixonadamente e deseja nos cumular de suas bênçãos, concedendo-nos a verdadeira prosperidade, que é a sua própria vida em nós. Agora, a mestra espiritual se volta diretamente para você e lança o desafio. Você está disposto a silenciar o ruído por alguns minutos para escutar a voz suave de Deus que ecoa em sua alma? Aceita o convite para transformar cada comunhão em um pilar que sustentará sua vida espiritual, suas decisões e sua paz interior? Santa Teresa revela que o segredo não está em fórmulas mágicas, mas na entrega confiante e amorosa. A mais segura, proteção e a riqueza que não perece nascem deste encontro íntimo. Que sua próxima comunhão seja o início de uma bela e eterna amizade com aquele que habita em você. Vá e coloque em prática estes tesouros.